Olá, irmãos, a paz do Senhor, aos amados irmãos, amém? Bom, irmãos, a gente vamos acompanhar aqui, nós vamos acompanhar, né, o Joabe da sã doutrina, né? Da sã doutrina do só do jugo. Quando nós falamos, né, da sã doutrina, é porque é só do jugo, criando doutrina, né, terrível, amado irmão, muito terrível. Então, o Joabe, ele é da IPDA, né? São os da IPDA, ok? Então, você vai ver aqui, irmão, que coisa terrível. As doutrinas que eles estão inventando, tá certo? Vamos acompanhar e vamos avaliar aqui, ok? A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, Deus abençoe a todos. Vamos falar agora, né, neste momento, fazer um pequeno estudo sobre a mulher engravidar, né, ficar grávida, né, e também o próprio Deus ligar, né, fazer um estudo sobre isso hoje. E por que vamos fazer, irmãos, esse estudo? Porque tem muitas mulheres tomando até remédio para não engravidar. Outras, depois de ter 3, 4, 5 filhos, ou 2, estão ligando, né, mandando os doutores ligar. E acha que isso é normal. Acha que não é pecado diante de Deus. E hoje nós vamos ver na palavra de Deus se é pecado ou não. Isaías capítulo 60. Então, amado irmão, você veja o texto que ele vai usar para criar essa doutrina, né? Porque ele aprende com os homens, né? O Joabe, ele já veio aprendendo dos líderes, de outros espíritos, ok? Então veja o texto que eles vão usar, irmão. Irmão, terrível. Veja só. Então, é pecado. Mulher que tem três filhos, ela ligar é pecado. Para eles é pecado. Mulher tomar remédio para não ter filho é pecado. Irmão, me desculpe. Isso aqui são doutrinas de demônio. Doutrina de demônio, por quê? Porque traz confusão, traz contenda e traz escândalo. Ok? Vamos lá. 66, verso 9. Vamos ver o que está escrito aqui, meus irmãos. Isaías 66, verso 9. Abriria eu a madre e não geraria? Diz o Senhor, vírgula, ponto e vírgula, né? Geraria eu e fecharia a madre? Ponto de interrogação, diz o teu Deus. Meus irmãos, creio também que muitos irmãos conhecem a história de Ana, né? A mãe do profeta Samuel, que não podia ter filho, né? Na época, seu esposo tinha ela e outra mulher como esposa dele, né? E Ana não podia. Então, amado irmão, veja os textos que eles usam, né? Sempre o Velho Testamento, para trazer um jugo, ok? É claro que eu nunca desprezo as leis de Moisés, as leis que continuam ainda. Eu não desprezo toda a lei de Moisés de maneira nenhuma, ok? Todas as leis de Moisés não foram abolidas não, ok? Depois nós vamos entrar nesse assunto. Então ele acabou de botar Ana, uma mulher que não podia ter filho. E Ana, ela queria ter filho. Então isso aí, irmão, não tem nada a ver, ele está misturando, né? Ele está misturando as coisas. Está botando uma mulher que queria ter filho. Vamos acompanhar, irmão, porque é triste a doutrina desse povo aqui. Ter filho, mas a sua rival, que era também mulher do seu esposo, podia. A Bíblia conta que essa mulher, né, muitas vezes, né, zombava, né, de Ana. Então Ana foi orar a Deus, né, foi orar, buscar a Deus. Ela clamou a Deus e a Bíblia diz que Deus se lembrou dela e abriu sua madre, né,
fez ela gerar Samuel, que seria e foi o grande profeta, né? Foi um grande profeta de Deus. Ok, mano? Então, ele está botando uma história de uma mulher que queria ter filho. Aí não é uma mulher que não queria ter filho. Então, Ana queria ter o filho. É muito diferente. Então, irmão, vamos acompanhar. Irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós lemos claramente aqui, o livro de Isaías 66, verso 9, que Deus fala uma palavra muito forte. Ele fala: abriria eu a madre e não geraria? E foi o caso de... Ok? Então nós vamos aqui para a grande verdade, tá, irmão? Vamos para a grande verdade, olha só. Deus, ele fechava a madre também, como ele também abria a madre. Rebeca, Deus, ele fechou o ventre de Rebeca para não ter filho. Por quê? Porque ela pegou uma imagem, uma idolatria do pai. Pegou a imagem, um ídolo para adorar. E Deus fechou a madre de Rebeca. Ok? Então, irmão, é triste. Vamos acompanhar. Ela não podia ter filho, mas Deus abriu a madre dela, ela gerou. E depois a mesma palavra já faz uma pergunta aqui: geraria eu e não fecharia a madre? Fica um ponto de interrogação. E não fecharia a madre? Então, meus irmãos, vocês estão tomando remédio aí para não engravidar? Vocês estão pecando diante de Deus. E vocês aí que estão ligando também estão pecando diante de Deus. Porque quem abre a madre é Deus e quem fecha também é Ele. A palavra de Deus está sendo clara aqui. Ah, irmão Joab, eu não sabia que era pecado. Então, se você não sabia, se você ligou e não sabia que era pecado, Deus te perdoa porque você estava inocente. Mas você que está pensando em ligar, minha irmã, se você fizer isso depois de ouvir esse vídeo, de ouvir essa mensagem, você não é mais inocente, você está pecando de propósito. E vocês aí que tomam remédio, continuam tomando remédio para não engravidar, ficam usando até mesmo camisinhas para não engravidar com o seu esposo. Seu esposo fica usando essas coisas. Vocês estão pecando diante de Deus. Se não queria ter filho, não tinha casado. Tem muitas pessoas dizendo... Irmãos, é loucura. Né? Muita doutrina de demônio nesse fim dos tempos, causando contenda e confusão. Os demônios, eles usam essas pessoas aqui, a mente, para causar esse tipo de confusão. E eu quero perguntar aqui para o Joabe. Preste atenção, Joabe. Quer dizer que é para mim encher minha casa de tanto filho? Quem vai dar de comer, me ajudar a dar de comer a tanto filho? Vamos supor que eu saia fazendo filho, como vocês querem. Aí eu tenho 100 filhos. Como é que eu vou sustentar 100 filhos? Você vai sustentar meus 100 filhos? Não, é o que eu quero saber. Porque é o que eu quero saber de você, Joabe. Você vai sustentar meus mil filhos, 500 filhos, você vai sustentar esses para mim? Bom, se você disser que vai sustentar, tudo bem, eu posso fazer um monte de filho. Eu posso ter 1.000, 500 mil, 200 filhos. Agora você tem que prometer que vai dar de comer a todos eles até a morte. É. Quanta loucura é essa de você, Joabe? Por isso que existe o remédio, existe a camisinha para evitar de ter filho. Você acha que o mundo é um mundo de riqueza, onde você procura um emprego e nunca mais vai sair do emprego? Você acha que nós estamos num mundo cheio de conto de fada, de magia? Pelo amor de Deus, né, Joab? Tem pessoas que têm 10 filhos, passam fome, os filhos morrem, Joab. Por quê? Porque são pessoas que não usam a inteligência. Se nós estamos em um mundo
de falta de emprego, situações difíceis. Nós não podemos sair fazendo filho. Fazendo filho, fazendo filho. Que história é essa, Joab? Muitas crianças na África morrendo de fome, porque os pessoal da África, eles gostam de fazer filhos. Aquela arruma de filho, depois não tem o que dar de comer a tanto filho. E acaba a criança morrendo. Joabe. Quando nós usamos a camisinha, é para evitar de ter filho. Para evitar de ter filho. E outra coisa, Joabe, nós estamos no tempo da liberdade. Nós temos livre arbítrio. Nós temos livre arbítrio. Não é obrigado o homem ter milhões de filhos, ter 10 filhos, 20 filhos. Não, Joabe, não é obrigado não, Joabe. Vocês estão criando doutrina de demônio, jugo. Vocês estão criando jugo. Imagine se eu não usasse camisinha, Joabe. Imagine se eu não usasse camisinha. Quanto filho eu teria? E hoje alguns teriam morto de fome, morria de nutridez, morto. Joabe, triste, muito triste isso aí. Então, é o que você está vendo aí, amado irmão. Que uma mulher que tem 2 filhos e ela não quer ter mais filho, ela tem o direito de ligar, né? De desligar. Os médicos estão aí, Deus deixou os médicos para isso. Então é direito dela, ela é livre. Não é pecado ela fazer a ligação para não ter mais filho. Não é mais jugo não, Joabe. Deus mandou para o povo multiplicar a terra. Deus mandou o povo ter filho, multiplicar a terra. Mas não é assim, saindo fazendo filho, 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 e não é bem assim. Nós temos sequência na terra, tribulações. E você querer usar o Velho Testamento como um modo legítimo e criar um jugo nas pessoas, isso é doutrina de demônio, ok? Então nós estamos no tempo da graça que se chama liberdade. Irmão, triste, muito triste. Dizer que não é para mim usar camisinha, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então, Joab, o desafio está feito para você, o desafio está feito. Você vai prometer cuidar dos meus 500 filhos, 500, eu vou botar aí 500. Já que você quer que eu faça filhos, não use camisinha, nem remédio, a mulher use remédio, então você tem que me prometer que vai cuidar dos meus filhos, dar de comer até a morte. Exatamente, quero saber de você. Misericórdia, amado. Então, uma pessoa que está numa situação difícil, sem emprego, um casal que se casou, está numa situação de desemprego. Aí você acha o quê, Joab? Que eles vão fazer relação e ficar tendo filho, para morrer? Para que eles morram de fome? Irmão, é muita loucura, meu irmão. A gente vê tanta loucura nessa doutrina dos Davi Miranda, da MPDA. É muita loucura. Misericórdia, é contenda pura, contenda de Satanás nesse fim dos tempos. Terrível, irmão, muito terrível. Ok? Imagine eu com 20 filhos, 14, 30 filhos, 30 filhos. Como é que eu vou sustentar essa ruma de filho com um emprego? Pelo amor de Deus, né, Joab? Deus chamou nós para nós ser inteligente. Deus nos dá sabedoria e inteligência. Se as coisas estão difíceis no mundo, nós sabemos que o mundo sempre terá aflições, será sempre abrolho, espinho e abrolho. Sempre terá dificuldade na nossa vida. E você acha que eu sou alguma criança para estar saindo fazendo filho? Pelo amor de Deus, né, Joab? Pelo amor de Deus, né? Triste, irmão. Vamos ver. Havia pessoas dizer, né, que ter filhos é opção, não é opção. Né? E a outra coisa, Joab, o apóstolo Paulo pecou?
Não, porque você tem que ter filho, né? Tem que ter filho. Se não tiver filho, é pecado, vai para o inferno. Se não tiver filho, vai para o inferno. Aí eu pergunto, o apóstolo Paulo vai para o inferno porque ele não quis ter filho, não quis se casar? Me diga uma coisa, pelo amor de Deus, né, Joab? Pelo amor de Deus. Então, a pessoa que não quer ter filho, não quer casar, é direito de todos. Está na Bíblia. Está na Bíblia. O apóstolo Paulo ele decidiu seguir a Deus e não querer casar. Está aí, Joabe, a prova para vocês. E aí? O apóstolo Paulo vai para o inferno porque ele não quis ter filho? Pelo amor de Deus, né, Joabe? Como se fosse obrigado a eu ter filho a pulso. Como se fosse obrigado a eu ter filho a pulso. Claro, claro que nós que casamos, nós temos que ter um filho. Nós temos que ter filho, né? 2 filhos. O máximo que eu queria é 2 filhos, né? 2 filhos com a mulher, dependendo da situação da vida. Dependendo da situação, depende. Mas se eu quiser só ter 2 filhos, claro que eu só vou ter 2 filhos e evitar ter mais filhos, né? Claro que eu não vou casar com a mulher e a mulher querendo filho e eu não quero dar filho para ela. Aí já não pode, isso já não pode, né? Claro, já não pode. Okay? Mas se um casal, ele quer se casar, mas não quer ter filho, tanto ela como ele não quer ter filho, né? Então preste atenção, tá, irmão? Tanto o casal como o homem e a mulher, eles não querem ter filho, os dois. Então eles não estão errados, eles não estão errados e não estão pecando, ok? É decisão deles, tá bom? O pecado não está em não querer fazer o filho, tipo assim, não está. É direito de cada um, livre arbítrio. Agora o homem que não quer dar um filho para a mulher, claro que essa mulher não vai ficar com esse homem. Não vai ficar com esse homem que não quer dar um filho para a mulher, tá? Não existe isso não. Se a mulher quer ter um filho, vamos dar um filho para a mulher conforme a nossa situação no mundo. Você não vai dar um filho para a mulher desempregado. Tá certo, Joab? Você não vai sair fazendo filho desempregado. Pelo amor de Deus, né, Joab? Onde é que está a inteligência? Pelo amor de Deus. Triste, irmão. Muito triste. São pessoas que não têm inteligência, né? Não tem inteligência, não tem sabedoria de Deus também. Não tem nada de sabedoria de Deus e nem inteligência, pelo menos. Pelo menos inteligência. E nós ficamos indignados, irmão, com a loucura dessa aqui, dessa doutrina. Vamos acompanhar. Quando você casa, você tem que ter filho. A mulher tem que ter filho. Se ela não queria ter filho, ela não tinha casado. Caso de ano não podia ter filho, orou, Deus. Né? É como eu falei, né? Se a mulher ela casa com um homem e o homem não quer ter filho e ela também não quer ter filho, é livre arbítrio de cada um, não está pecando não, ok, Joabe? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, como se fosse obrigado você ter filho a pulso. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Abriu a madre. Se você não quer ter filho mais, então ore a Deus para Deus fechar a sua madre, mas não ligue. Não fique pedindo, não fique tomando remédio. Irmão, que loucura é essa, irmão? Misericórdia. Então, quando uma pessoa não quer usar a camisinha, aí usa remédio, a mulher usa remédio, né? Aí, irmão, que loucura é essa? Quer dizer que é pra gente orar, que é pra mulher orar, pra Deus fechar a madre. Misericórdia. Ixi, misericórdia. Irmão, veja o que eles criaram. O que eles criaram. Quer dizer que é para eles pedir para Deus fechar a madre. Não existe na Bíblia nós pedir para Deus fechar a madre da mulher, né? Não existe isso na Bíblia. Não, não. É o livre-arbítrio. Agora, se Deus quiser fechar a madre, Deus fecha. Como fechou a madre de Rebeca, depois Deus abriu. Uma coisa que eu vou dizer para você, Joabe, tá? Tá na Bíblia e eu tenho na minha agenda. Deus falou que aqueles que se casam com os parentes de perto, tipo prima, primo, prima, né? Casar com a prima, não terão filho. Não terão filho. Tá certo? Serão estéreis, não terão filho.
Então já está aí a profecia, né, de Deus. Quem casar com um parente, que é primo, parente de perto, Deus diz que essa pessoa, o homem, não terá filho, será estéril. Ok, Joabe? Mas em nenhum ponto da Bíblia, a Bíblia manda nós pedir para Deus fechar o ventre da mulher. Não, não se pode criar doutrina não, ok? Então nós temos aí os médicos, né? Se a mulher não quer ter mais filho, aí vai lá e faz a ligação. Aí a mulher vai lá e faz a ligação. Quando ela quiser desligar de novo, né, ela liga de volta para ter mais filho e assim vai. E assim vai. Ok? Aí a mulher vai estar, Senhor, fecha o meu ventre. Aí depois, quando a mulher querer ter outro filho, Deus, abra meu ventre e vai estar com essa brincadeira. Não. Existem os médicos deixados por Deus para a mulher fazer sua ligação. E quando ela quiser ligar de novo, ela liga. Normal, simplesmente normal. Tá certo, irmão? Muito triste. Vamos lá. Para não engravidar, amém? Então fica aí essa palavra de alerta. Isaías, depois você pode ir lá, 66, verso 9. Abriria eu a madre e não geraria? Geraria eu e não fecharia? Então, meus irmãos, quem abre a madre é Deus e só Ele pode fechar, amém? Pronto. Aí eles pegam esse texto aí de Isaías, ele pega esse texto de Isaías e começa a botar um jugo nas pessoas, né? Criar doutrina, um jugo. Misericórdia, mano. Apenas Deus está falando ali, né? Não abriria eu a madre ou fecharia? Então Deus, quando ele queria fechar a madre de alguém, Deus ele fechava, né? Deus ele fechava. E hoje temos a ciência, onde os médicos, que ele faz isso, né? Deus usa os homens para fazer isso. Para a pessoa não chegar, Senhor, feche o meu ventre, né? Deus já deu sabedoria para o homem médico já fazer isso no lugar de Deus. Então, quando a pessoa quiser ter filho de novo, é só ir lá e fazer a ligação de volta. Olha só que maravilha. Olha só que maravilha. Irmãos, Deus que me livre. Vamos lá. Meus irmãos, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação e compartilhe os vídeos, amém? Quem é que vai compartilhar essa loucura, Joab? Né? Quem é que vai compartilhar uma loucura dessa? Isso é um terror, essa doutrina de vocês é um terror, é um terror. É um terror essa doutrina de vocês, é escândalo, escândalo. Deus me livre. Deus me livre. Ok, Joab? Veja só, se a pessoa chega para Deus, Senhor, feche minha madre. Aí se a mulher quiser ter outro filho, desejar ter filho mais, Senhor, abra minha madre. Que palhaçada é essa, Joab? Então é por isso que Deus, ele deu a inteligência ao médico, ao homem, para fazer isso sem a pessoa estar pedindo a Deus. Fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Né? Pelo amor de Deus, né, Joab? Pelo amor de Deus, não crie doutrina, não. Não crie doutrina de demônio. Terrível, muito terrível. Aí quer dizer que eu tenho que ter relação com minha mulher e ter filho, toda hora que ter relação, ter filho, ter filho, ter filho, ter filho. Misericórdia. Irmão, é muita loucura. Muita loucura. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas aqui, que o diabo está usando a mente dessas pessoas da sã doutrina do jugo, dos Davi Miranda, dos que saíram da igreja Deus é Amor, e esses da sã doutrina da IPDA, que é esse aqui, Joab, da IPDA. Terrível, muito terrível. Bom, amados irmãos, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Né? Então aí é a opinião dele. Não é bíblico, não. Isso não é bíblico. É a opinião dele. Então, eu não vou respeitar uma opinião dessa e ficar calado. Não. Simplesmente eu vou reagir
É ele para lá e eu para cá, né? Eu tenho que revelar a verdade, né? Então eu jamais respeito heresia, jamais respeito heresia. Eu tenho que se manifestar com a verdade, para que a mentira apareça, né? Para os irmãos ficar alerta, não é? Então, amados irmãos, como é o nome dele? Unã. Deus mandou Unã ter filho com a mulher de seu irmão que morreu. O irmão morreu e ficou a mulher. Então Deus mandou Unã ter filho com ela para poder gerar a geração, a descendência de Unã, para gerar a descendência, ok? Ter um filho com ela. Mas Unã, ele não quis, né? Desobedeceu a Deus e morreu. Então, o caso de ele morrer foi porque ele não quis obedecer o mandamento de Deus, né? Ter um filho para ficar a geração, para gerar a geração de Unã, as tribos. Então, é assim que acontecia. Nenhuma das tribos de Israel se perdeu. Assim que morria José já tinha a descendência de José, que é Ismael e Benjamim, né? Benjamim, ok? Aí morreu Corá e sua família, mas ficou os seus filhos, ficou a descendência de Corá. Então, as 12 tribos de Israel nunca se perdeu nenhuma delas. As 12 tribos, ela continua, ok? Quem morria era o pai. O pai morria, mas tinha os filhos, que era a descendência de Corá, a descendência de José sempre vinha existindo em geração em geração. Tá certo? Porque tem muitos que dizem aí que uma tribo de Israel se perdeu, não existe mais, sei o que, é tudo mentira. É tudo estudo de teologia. A teologia só presta para matar a letra, para matar a Bíblia Sagrada. Teologia. Estudo de teologia, irmão, só presta para matar a letra, matar a Bíblia Sagrada. Então eles vêm com seus estudos de teologia e começam a acrescentar, a falar coisas que não estão na Bíblia. É assim que o diabo trabalha, usando as mentes e os estudos da teologia. Todos eles que estudam a teologia, eles pervertem o evangelho. Eles falam ao contrário o que está escrito. Versículos isolados, tá bom? Bom, amado irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais.